Hora de informação exclusiva. Hernan Crespo deve ficar pouco tempo desempregado. Demitido de supetão, sem que imaginasse no São Paulo. Daqui a pouco eu trago bastidores dessa dispensa. Queria contar que o argentino já foi procurado nos últimos dias por dirigentes do Cruzeiro e do Botafogo. O que chama a atenção é que tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo ainda não dispensaram seus atuais comandantes. Martim Anselmi, no Botafogo, e o Tite, no Cruzeiro. Mas esse contato prévio acontece com enorme frequência. Os dirigentes querem antever a possibilidade de demitir um técnico e já ter outro engatilhado. Crespo e sua comissão técnica deixaram São Paulo nesse sábado, voltando para Buenos Aires. Eles não haviam planejado a mudança de volta para casa porque não tinham a mínima ideia de que seriam demitidos. Na última segunda-feira, o Crespo deu o treino normalmente e foi chamado para uma reunião na sala do Rui Costa. Ele imaginou que seria um bate-papo para tratar sobre a semana ou sobre as coisas do São Paulo quando foi avisado da sua dispensa. O Crespo perguntou ao Rui o motivo da demissão e, de acordo com uma pessoa do staff do Crespo com quem conversei, o Rui afirmou que não tinha que dar explicações para ele. Crespo e sua comissão que vão ter direito a 3 milhões e 900 mil reais de multa. Essa multa equivale a 3 meses do salário. O argentino e seus assistentes ganhavam 1 milhão e 300 mil reais por mês no tricolor. Só para completar, quero trazer o noticiário do São Paulo para esse domingo. São Paulo pega o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, tentando manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Uma vitória assegura o tricolor na ponta. Claudinho pode voltar para o Santos. Essa informação correu às redes sociais nos últimos dias e o Peixe, dá para dizer, é mais um... Hoje o papo é do Nico de la Cruz. O de la Cruz, ele vive uma situação de lesões. Pra quem estiver olhando pra minha cara e falar, mas esse de la Cruz aí é um cara bichado, ele tem lesões e tal. É verdade, ele teve muitas lesões, só que por outro lado ele tem 28 anos, sabia disso? Quem pensa no de la Cruz, pensa num cara de 34, né? Ele tem 28 anos. O contrato dele com o Flamengo, ele tem 2 anos de contrato ainda. Acaba em final de 28 e tal. Então, questão contratual, o Flamengo tá coberto. Mas o Flamengo sempre quis jogador do São Paulo como o Marcos Antônio. E o São Paulo, que olha hoje pro Flamengo, ele fala, poxa, trazer o Nico de la Cruz é dificílimo. Mas notícias que vêm lá do Rio de Janeiro cravam que o Flamengo quer sim reduzir folha salarial. Foi assim com o próprio Alan. O Flamengo querendo se desvencilhar de alguns jogadores para redução de folha salarial, porque tem muito jogador batendo a mesma posição. Hoje o Nico de la Cruz é um cara queridinho do Flamengo ainda, não do Flamengo, mas um cara que chegou e decepcionou, mas é um cara que tem desculpa pra ter decepcionado. Foram lesões e não um cara com má fase, falta de vontade e tal. O que tá rolando hoje? Notícia de hoje. O jogador Claudinho, lembra do Claudinho? Nós conhecemos ele aqui no Brasil, mas no Red Bull Bragantino que ele brilhou. Era um baita jogador no Red Bull. Foi pro Zenit, chegou no Zenit da Rússia, chegou no Zenit, ele jogou muita bola, mas muita bola. E ele acabou indo agora para o Al Saad, time lá do Catar, né? Chegou no Al Saad, ele acaba de sair, foi embora lá do Al Saad, acabou de pegar a nota oficial dele, da família e tal, estamos indo embora por motivo de segurança. O bicho pegou lá, vocês estão acompanhando esse clima de guerra que tá rolando lá no Catar, lá no mundo árabe, lá tá rolando muita coisa, mas muita mesmo. Então o Claudinho vem embora. E existe uma situação na FIFA lá, que os caras podem rescindir nesse cenário de guerra. Então o cara pode ir embora a qualquer momento. O Flamengo tá disposto a pagar um caminhão de dinheiro. É claro que o Flamengo também não quer despedaçar o Al Saad, os caras não têm culpa. O Flamengo comprou o Plata, sabe aquele atacante Plata? Comprou do Al Saad, eles têm uma boa relação. Então, é o tipo de situação, o Flazoeiro tava falando muito sobre isso, que o Claudinho pode ir de graça para o Flamengo acertando os salários. O Flamengo pode dar uma compensação financeira pro Al Saad ou pode ter uma rescisão na FIFA. Tudo isso ainda é muito embrionário, é muito começo. Só que chegando um Claudinho lá no Flamengo, somado a Pulgar, somado a Jorginho, somado a Arrascaeta e mais esse mundaréu de Samuel Lino, Carrascal, tem 1000 caras lá, 1000 mesmo. Não tem cabimento olhar pro Flamengo e pensar, poxa, de la Cruz não vai usar mais. Se chegar o Claudinho, o papo é esse, perigas não usar mais. Chegando o Claudinho com a Arrascaeta, um cara igual o Nico de la Cruz, ele fica completamente escanteado. Não seria papo do São Paulo tentar trazer o de la Cruz, ainda que com empréstimo, tentando pagar o salário e vendo que o cara tem a condição de jogo? Porque a condição de jogo dele em 2026 também tá um pouco precária, mas é porque eles estão arrumando o jogador, igual o São Paulo tá fazendo aí com o Rian Francisco, fez com o André Silva, fez com o Lucas Moura. É uma volta gradativa. Tem um
problema ali que vai piorando com o tempo? Até tem, mas o cara De La Cruz, ele tem 28 anos, então ele tem muita garrafa vazia para vender ainda, tem muito futebol para jogar ainda, é um jogador acima da média e é um jogador que deve ficar escanteado no time do Flamengo. A relação com o Flamengo não foi estremecida quando o São Paulo não quis mandar o jogador Marcos Antônio. O São Paulo, inclusive, foi sempre muito respeitoso com o Flamengo, deixando a porta aberta pro Flamengo, mas falando, ó, tô aqui, tá na amizade, tamo junto, mas não quero vender o Marcos Antônio. Então o Flamengo queria que o São Paulo assinasse uma carta de preferência de compra e tal. O São Paulo tá até disposto a ligar pro Flamengo caso o São Paulo queira vender o Marcos Antônio. Então olhar pro Flamengo hoje, De La Cruz totalmente escanteado, o São Paulo tem condição de ligar lá e falar, ô, me manda aí então, vamos reforçar o time aqui, vamos junto? E o Flamengo poderia sim aceitar esse tipo de negociação. Estou dizendo, Claudinho, se fechar com o time do Flamengo, no dia seguinte, Nico de la Cruz estará escanteado por falta de espaço nesse time do Flamengo aí, e eu acho que para nós respinga como uma situação muito interessante, né? Bate aqui no São Paulo num ricochete aqui como uma situação muito interessante. O São Paulo hoje pode pegar um cara igual o Nico de la Cruz e finalmente ter um jogador para ser alternativa a Marcos Antônio, também Danielzinho, também Lucas Moura. É um cara completaço que joga o fino do futebol e eu acho que seria muito, mas muito bacana mesmo. O que você acha? Fala comigo, vai. O Ferreirinha é outro jogador que segue sendo uma incógnita se ele vai ter chance ou não. O próprio Cauli também. A grande dúvida do time de São Paulo hoje fica para Cauli e Ferreirinha. Duas contratações que o São Paulo se esforçou bastante para conseguir trazer. Ferreirinha, ele tem duas particularidades aí. Uma delas é que ele é um jogador que o São Paulo paga muito alto, o São Paulo pagou muito caro para trazê-lo. Só que esse Ferreirinha é o jogador que ele teve a grande chance da carreira dele quando o técnico Roger Machado deu a camisa número 10 do Grêmio para ele e Roger Machado conseguiu fazer o Ferreirinha jogar bola. No São Paulo, o Zubeldia tentou de tudo, né, ou de nada, não deu super certo o Ferreirinha, e o Crespo não tentou nada mesmo. Era Luciano, Calera e Lucas Moura, esquece Ferreirinha. Então ele foi escanteado pelo Crespo. E o mundo deu voltas e acabou que o Roger Machado, o cara que deu a 10 pro Ferreirinha, o cara que lançou o Ferreirinha pro mercado, o cara que fez Ferreirinha jogar bola, acaba assumindo o São Paulo, onde já tem o Ferreirinha, e aí fica bom demais. O cara deve voltar a ter chance a partir de amanhã contra o Red Bull. E o outro cara é o Cauli, né? Que é o único meia clássico que o São Paulo tem. Tem o Pedro Ferreira, mas um dos principais aí, veteranos, o Cauli é o único meia clássico que o São Paulo tem hoje no plantel. Esse meia clássico, meia assim de criação de jogo, é muito do que o técnico, o Roger Machado, gostava de fazer utilizando o Alan Patrick. O Alan Patrick no Internacional, não é do Grêmio agora, Ferreirinha é Grêmio, e Alan Patrick Internacional é onde o Alan Patrick conseguiu brilhar mais do que em qualquer momento da carreira. Ele jogou muita bola como meia clássico, meia criativo, meia do deixa a bola aqui, eu bato escanteio, deixa que eu bato pênalti, foi junto com o Roger Machado. Um momento de muito brilho do Alan Patrick é muito do que o Cauli espera ter com o Roger Machado. Hoje, Lucas Moura, Luciano e Caleri, eles ocupam as vagas ali, mas nada impede desses caras terem que descansar também e o São Paulo mudar o formato. Luciano, ao sair e entrar o Ferreirinha, ele muda aquela característica de um segundo atacante para um ponteiro, para um ponto esquerda mesmo. E Lucas Moura, que é aquele meia atacante, o meia de arrancada, o meia de explosão, ele passa a ser uma mudança de característica porque o Cauli é o meia de criação, é o meia clássico. Olha o nível do elenco que o São Paulo montou pensando em variedade tática. É top ou não é? Fala comigo, vai. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.